Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. No programa de hoje nós vamos refletir o evangelho que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 ao 48. Nestes domingos temos refletido esse capítulo 5, já vai ser o terceiro domingo onde nós partilhamos este lindo evangelho de Mateus, onde o Senhor muito quer nos falar. Nós tenhamos ouvidos atentos à palavra do Senhor, corações abertos, para que nós possamos realmente compreender o que o Senhor quer nos dizer e colocar aquilo em prática em nossa vida. A palavra do Senhor, ela quer justamente isso, ela quer nos tocar e fazer mudança em nossa vida. E ela é atual, ela é para o nosso tempo, ela é para a nossa vida. Nós precisamos colocar em prática. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então você que pegou a sua Bíblia pode estar nos acompanhando aí, Mateus capítulo 5, versículo 38 até o 48. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu inimigo, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, neste evangelho nós podemos perceber aqui uma lógica bem mundana e, infelizmente, uma lógica muito comum também. E o que o Senhor quer nos ensinar, nós que somos cristãos, nós que somos católicos, o Senhor quer nos ensinar uma lógica diferente. A lógica de Jesus, ela é diferente da lógica mundana. E justamente isso, a nossa lógica também deve ser diferente de toda essa lógica mundana. Aqui vai nos dizer logo lá no início, olho por olho, dente por dente. Tem de ouvido isso? Talvez é o que nós estamos acostumados a ouvir. Olho por olho, dente por dente, pagar o mal na mesma moeda, pagar o mal com o mal. É isso que nós temos tanto ouvido e é o comum que o mundo viva hoje em dia. Mas o Senhor nos fala, não vos resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. E aqui o Senhor fala não só fisicamente, Ele cita essa situação do físico, porque talvez seja a mais difícil da gente chegar a viver, alguém te agredir literalmente, fisicamente, e você oferecer a outra face. Mas ele quer abrir um leque, não somente fisicamente, quantas vezes talvez uma simples palavra que nos dizem
algo que fazem e que toca em nós, nos fere, talvez, e nós não somos capazes de simplesmente oferecer a outra face, né? Quantas vezes, ao contrário, nós queremos pagar o mal com o mal, queremos, né, olho por olho, dente por dente, né? Se ele fez esse mal a mim, eu também vou fazer esse mal a ele. Essa é a nossa reação, essa é a nossa atitude, infelizmente. Mas essa é uma lógica mundana. O Senhor hoje quer nos ensinar o contrário. O Senhor quer nos ensinar que nós devemos dar a outra face. Ah, mas Jesus está falando, é muito fácil, falar é fácil. Mas Jesus falou e Ele também fez. Jesus também viveu essa lógica. Pensa só quando, né, Ele foi condenado à cruz, quando Ele foi julgado, quando Ele foi humilhado, quando Ele foi torturado, flagelado, crucificado. Tudo isso Ele viveu, oferecendo a outra face, porque Jesus é Deus. Ele poderia simplesmente descer da cruz, sair daquele sofrimento, lançar o mal sobre aquele povo, sobre todos eles. Jesus poderia. Ele tinha poder para isso. O que acontece é que Ele soube viver isso que nos ensina, né? Toda a vida de Jesus, nós precisamos olhar para alguém que nós precisamos imitar. Toda a vida de Jesus, né? Inclusive essa parte. Jesus viveu isso. Esse se alguém te ferir, oferece a outra face. Jesus viveu isso. Ele não é aquela pessoa que fala uma coisa e vive outra. Isso seria uma hipocrisia. E o nosso Senhor não é hipócrita. Ele nos ensina através da prática e através da fala. Hoje Ele está nos falando, nos mostrando o que Ele viveu, entende? Né? Na prática mesmo. Né? E nós precisamos saber ver essa realidade, né? De não pagar o mal com o mal. Né? Não que nós devemos ser bobos, né? Tolos, mas nós não podemos, de forma alguma, pagar o mal com o mal. Nós precisamos saber amar como Jesus amou. Jesus amou a todos, sem exceção. Não é mesmo? Muitas vezes nós temos uma facilidade de amar as pessoas que nos amam, amar as pessoas que nos têm algo a oferecer, né? Amar as pessoas que não nos fazem mal. Né? Isso é fácil, mas Jesus amou a todos, sem exceção. Jesus amou mesmo aqueles que não tinham nada a oferecer. Jesus amou mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na cruz. Jesus amou mesmo aquele que os odiava. Jesus amou a todos. Como isso é difícil, nós muitas vezes por coisas tão pequenas, nós não conseguimos amar as pessoas. Por coisas tão pequenas, às vezes por uma dificuldade, uma diferença no modo de pensar, uma diferença no modo de agir daquela pessoa, já é motivo para que eu não consiga amá-la. Já é motivo para que eu não saiba viver essa realidade. Né? E tudo que aquela pessoa fala me incomoda, às vezes. Tudo que aquela pessoa faz já me fere. E o quanto isso é difícil mesmo de ser vivido. Mas nós precisamos, hoje o Senhor quer nos ensinar. Ele quer entrar na sua realidade, na sua vida. E se você tem essa dificuldade de amar as pessoas, talvez elas não fazem nada de mal, mas simplesmente por não te amarem, por não te oferecerem nada, não terem nada para te oferecer, você não consegue amar aquela pessoa. Amar quem nos ama é uma coisa simples, né? Não é tão difícil, mas nós precisamos saber amar a todos. Né? Jesus, pensa naquele momento da cruz, ele estava sendo crucificado entre dois ladrões, né? Saindo dali como culpado. Todo aquele povo pensava que Jesus era culpado, ele estava errado, né? Tudo que ele dizia era mentira. E Jesus soube amar aquele povo. Quando
ele, entre dois ladrões, dizia a Deus Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso foi um gesto de amor. Pensa só, aquele povo estava matando, crucificando, torturando Jesus, e Jesus pediu a Deus que os perdoasse. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós teríamos essa capacidade de pedir a Deus que perdoe as pessoas que nos fazem mal? É uma lógica muito difícil, talvez até muito dura. Mas se olharmos para a vida de nosso Senhor, foi exatamente o que Ele viveu. E até mesmo conosco, Jesus soube nos amar mesmo quando nós fazíamos mal a Ele. Porque quando nós pecamos, nós fazemos mal a Jesus. Nós estamos ainda ferindo ainda mais o seu coração. É como se nós olhássemos para aquelas chagas de Jesus e falássemos que só mais uma chaga, Jesus. É só mais uma ferida com este meu pecado que eu lhe faço. E ainda assim Jesus sabe nos amar. Jesus sabe nos perdoar. A todo momento Ele sabe nos amar, meus irmãos. Nós precisamos aprender essa lógica com Jesus. Nós precisamos colocar isso em prática em nossa vida, meus irmãos. Por isso hoje, pare e pense, sobre esta realidade. Você tem conseguido amar aquelas pessoas que não têm nada a te oferecer? Você tem conseguido amar as pessoas que talvez te causam mal, que tem algum atrito com você? Se não, meus irmãos, hoje, em nome de Jesus, nós vamos buscar colocar isso em prática. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos, continuando essa linda reflexão, para aprender aquilo que Jesus nos quer ensinar hoje. Amém? Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Bom, meus irmãos, estamos de volta com o programa Palavra Viva. Temos refletido uma realidade talvez muito difícil de ser vivida. É a realidade de não dar o troco na mesma moeda, de não pagar o mal com o mal. E nós refletimos que Jesus viveu isso em sua vida. E é isso que ele nos quer ensinar hoje. E na continuação aqui deste evangelho, lá no versículo 43, Jesus vai nos falar outro dito popular, o que se diz por aí. Tem desouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. E aí, Jesus nos traz aquilo que falamos no início do programa, que é o comum pensamento aí do mundo. É uma lógica mundana. É o que o mundo dizia naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás. E é o que se vê hoje em dia também. É pagar o mal com o mal, pagar com a mesma moeda. Não é mesmo?
E aí, é isso que o mundo fala. Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Né? Você vai amar a pessoa que te ama, mas que te odeia não. Teu inimigo não. Não precisa, né? Mas Jesus nos fala o contrário. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos maltratam. Orai. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai do céu. Aqui Jesus nos alerta que nós precisamos amar a todos, sem exceção. Amar o próximo, não é amar aquela pessoa que está perto de mim, que é meu colega de trabalho, que mora na minha casa, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, minha esposa, marido. Não é só amar esses. Esses é muito fácil da gente conseguir amá-los. Talvez ainda assim, nesses que estão tão próximos da gente, ainda tem alguma dificuldade, ainda tem alguma desavença. E nós precisamos aprender a amar sem exceção. Sem exceção. Isso é o que Jesus nos ensina aqui hoje. E o próximo não seria somente esses, mas o próximo é a todos. É a todos aqueles que a gente vê na rua, quem cruza o nosso caminho no nosso dia. Todos nós precisamos amar. A todos. Jesus amou a gente há 2000 anos atrás. Ele já me amava. Ele já sabia de que eu viria, já sabia de que eu pecaria, já sabia de que eu iria ofendê-lo. E ainda assim Ele me amou e morreu naquela cruz por mim. Mas Jesus amou a todos. Nós precisamos amar a todos. Um irmão que nos pede uma ajuda na rua, algum idoso que nós podemos ajudar a atravessar a rua. São gestos pequenos e simples de amor à pessoa que talvez você nunca viu na vida. E nós precisamos aprender isso com Jesus. E é uma lógica talvez um tanto quanto difícil, mas aqui Jesus nos ensina o caminho. Mas então como que eu vou amar uma pessoa que é meu inimigo? Que é o que Jesus fala. Como que eu vou amar aqueles que me odeiam, que me maltratam? Aqui, quando eu fui rezar, eu pude perceber que está um pouco que inverso a ordem, mas preste atenção. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Esse seria o último passo, talvez o mais difícil. Fazei o bem aos que vos odeiam. Esse seria talvez o segundo passo. E o primeiro, orai pelos que vos maltratam. Então aí está um caminho a seguir para que a gente chegue ao amor. Amar aquela pessoa que talvez é tão difícil, que nós não conseguimos amar. Uma pessoa que talvez nos causou mal. Jesus manda que nós amemos a elas também, mas aqui está o caminho. Ele nos ensina como eu vou amar essa pessoa. Bom, o primeiro passo é orar por aquela pessoa. Nós precisamos orar pelas pessoas que nós temos dificuldade de amar, pelas pessoas que nós temos desavenças. Aqui está o primeiro passo, é rezar, é pedir a Deus por aquela pessoa, pela vida daquela pessoa, pela conversão daquela pessoa, o que quer que seja. Nós precisamos primeiramente orar, pedir a Deus que nos dê a graça de perdoar, pedir a Deus de nos dar a graça de amar. Tudo isso passa pela oração. É o primeiro passo, é orar. Talvez aquela pessoa nem precisa saber que você ora por ela, Talvez ela nem saiba que você tem essa dificuldade com ela, mas ore por ela, ore por você, ore por essa dificuldade, ore para que Jesus toque o coração dela, mas também o seu. O primeiro passo está aí, orar. E o segundo passo está em fazer o bem. Talvez você reza por aquela pessoa, talvez você ainda não consegue amá-la, no seu coração, assim, nossa, eu não consigo. Talvez você realmente não consiga ainda, mas se você já reza por aquela pessoa, dê o próximo passo, que é fazer o bem, é ajudar em algo que você possa, algo que esteja dentro da sua possibilidade. Talvez aquela pessoa não vai nem te agradecer, mas faça o bem a todos, sem exceção. O primeiro passo é rezar, o segundo passo é fazer o bem, lembrando que o próximo é não só aquela pessoa,
que nós conhecemos, que está perto de nós, mas o próximo também é aquela pessoa na rua. Às vezes nós vemos alguma situação na rua e nós precisamos saber amar aquela pessoa também. Então nós precisamos talvez rezar por uma situação que nós vimos na rua, algum irmão que se encontra em estado de rua, que mora na rua, ou alguma pessoa que nós vimos e algo nos tocou. Nós precisamos rezar por aquela pessoa. Se nós podemos, nós devemos fazer o bem àquela pessoa também. E aí então, talvez com muita graça de Deus, um pouco do nosso esforço, nós conseguiremos chegar a este patamar que é amar. É o terceiro nível, talvez o mais difícil, é amar. Amar verdadeiramente. É amar quando aquela pessoa não tem nada a nos oferecer, quando aquela pessoa nos causa mal, quando aquela pessoa nos faz o mal, assim, se nós chegarmos a esse nível, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu. É o que diz a palavra. Se amarmos somente quem nos ama, qual bem nós estamos fazendo? Isso não é uma coisa tão difícil, amar aquela pessoa que nos ama, que faz tudo por nós, que se precisar carrega o mundo por nós. Isso é fácil. Isso não é uma coisa tão grandiosa. Lógico, nós devemos amar também. Quem nos ama, quem nos tem algo a oferecer, quem nos tem algo a dar, quem sempre faz algo por nós, nós precisamos amar também. Mas essa é uma coisa muito simples. Veja o que a palavra fala. Isso, se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem isso assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Não é mesmo? Então, se nós amamos somente aquelas pessoas que nos amam, que nos têm algo a oferecer, que a gente conhece, está próximo realmente de nós, que bens nós temos feito. Isso até os pagãos, os publicanos, os cobradores de impostos naquela época faziam. Os pecadores, qualquer pessoa consegue amar alguém que te ama e que faz tudo por você. Isso não é um bem comum. Mas agora pensa, Jesus, que é o nosso maior exemplo, soube amar aqueles que o crucificaram, aqueles que o torturaram, que o humilharam. Jesus soube amar a todos. Jesus sabe amar a nós no nosso pecado, quando nós o ferimos, quando nós insistimos em pecar. Jesus sabe nos amar a todo momento. A todo momento. Jesus sabe nos amar. E a todo momento Jesus é capaz de nos perdoar. Que é uma prova de amor de Jesus, é o perdão. Ele sabe nos perdoar. Nós podemos pecar, se nos arrependermos, nos confessarmos, tentar uma vida diferente e cairmos de novo no pecado. Se nós nos arrependermos novamente, nos decidirmos, eu não vou mais pecar, Jesus nos perdoa. E mesmo que nós caiamos mais uma vez, nós não podemos usar isso como desculpa. Mas se verdadeiramente nós nos arrependemos, se verdadeiramente nós tentamos não mais pecar, Jesus sempre está disposto a nos perdoar, mesmo que erremos diversas vezes. Sempre está disposto a nos amar, a nos perdoar. Será que nós seríamos assim? Seríamos capazes de amar uma pessoa que erra conosco, nos pede desculpa, promete que vai mudar e depois erra de novo, nos pede desculpa, promete que vai mudar? Será que nós seríamos capazes de amar assim? Foi assim que Jesus nos amou e é assim que Ele nos ama até hoje. É assim que Jesus nos ama. Essa é a lógica de Jesus. É isso que Jesus quer tocar no nosso coração hoje. E aí eu quero te perguntar, como nós temos amado? Pare, reflita agora por um minuto, um breve instante, como você tem amado? Você tem amado como um publicano, que ama somente aqueles que te amam? Ou você tem amado como Jesus? Você tem sabido amar como Jesus, amar a todos sem exceção? Quem você não conhece, quem não tem nada a te oferecer, quem às vezes só te oferece o mal, quem te fere, te magoa. Como você tem amado, meus irmãos? Se você, aí de casa, tem amado como um publicano,
hoje, faça essa decisão de querer amar como Jesus amou. Amar a todos sem exceção. E peça a Ele a graça. Peça a Ele para tocar o seu coração. Comece seguindo aqueles 3 passos. É rezar, fazer o bem, para alcançar o 3º nível, que é o amor. Amor a todos, sem exceção. Amor incondicional. Peça a graça a Jesus agora. Fala, Jesus, eu te apresento o meu coração, que não tem sabido amar, que não tem sabido perdoar, que tem sabido amar somente aqueles que me amam, que tem algo a me oferecer, Jesus. Eu amo apenas como um cobrador de imposto, um publicano, um pagão, mas eu quero amar, Jesus, como o Senhor amou. Me ensina, Jesus, a amar. Toca no meu coração. Eu quero, Jesus, amar como o Senhor amou. Peça hoje essa graça a Jesus. Peça também a intercessão da Virgem Santíssima, que também amou até o fim, a todos sem cessar. Amém? Bom, meus irmãos, essa é a reflexão de hoje. Que o Senhor possa verdadeiramente tocar o seu coração. Que nós possamos saber amar. Hoje no mundo falta tanto isso, o amor. Que o amor de Deus possa tocar o nosso coração para que nós reflitamos esse amor de Deus por todo mundo, por onde quer que nós vamos. Amém? Deus possa abençoar você, toda a sua família, toda a sua vida. Amém? Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui me dirigindo a você para estender a nossa mão nesse final de ano. Nós vamos fazer uma campanha de ajuda ao lar dos idosos, é uma campanha de Natal, pedindo a colaboração de pessoas de boa vontade que possam ajudar com qualquer valor o lar dos idosos. Mas tem uma campanha especial que é se tornar um amigo do lar, que é você contribuir mensalmente com o lar com qualquer valor que você puder e quiser contribuir. Então entre em contato conosco no nosso telefone 3212-6700 e faça a sua boa ação de Natal, sua boa ação de fim de ano. O lar precisa de você. São 50 idosos que necessitam de muitos cuidados e só aquilo que a gente tem como renda mensal não paga todas as despesas. E é uma obra relevante, uma obra que faz um bem muito grande a esses idosos. E você pode ajudar. Um pouquinho de cada um faz a grande providência que Deus quer fazer para o lar dos idosos. Então, estendemos a mão a você neste Natal, nesse fim de ano, para que você possa nos ajudar agora com uma ajuda e se tornar um amigo do lar, dando uma ajuda mensal. Deus te abençoe, Deus te recompense. Um grande abraço.